Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos juntos com a graça de Deus. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso livro de Gênesis. Gente, eu estou amando ler a Bíblia, principalmente com vocês. Hoje nós iremos ler sobre a fuga de Jacó. Quem não viu os outros vídeos, vai lá, dá uma olhadinha, lê comigo, me acompanhe, que vai saber o porquê que Jacó fugiu. Vamos ler? Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui unidos, lendo a tua palavra. Que teu Espírito Santo, ó Deus, nos conduza durante a leitura. Fale conosco, Senhor. Use a nossa boca, o nosso coração, a nossa mente, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar? Pega a sua Bíblia, um copo de água e vamos ler. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e enviara a Padã Arã para tomar de lá a esposa para si, vendo que, ao abençoar, lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora para Arã, sabedor de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael e, além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era seu posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu o nome Betel. Fez-se também um voto, dizendo: Se Deus for comigo, me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gente, dá para perceber aqui que apesar de Jacó ter enganado a Esaú para pegar a bênção, enganado Isaac também para pegar a bênção de Esaú, dá para perceber que Jacó é obediente, Jacó tem temor. Olha aqui, na hora que o pai dele falou assim: Não tomarás dentre as filhas de Canaã, mas vai a Padã Arã e tomas da filha de Betuel, irmão de tua mãe.
Jacó, ele não retrucou, ele foi. Ele é obediente, ele teve ação. Ao contrário, Esaú, além de querer matar Jacó, Esaú, ele já fez o contrário. Ele viu que o pai dele não agradava das filhas de Canaã, foi lá e tomou a filha de Ismael, que Ismael tinha casado, vocês lembram, com a esposa, com a mulher do Egito. Isaac não queria que casasse com as filhas de Canaã por causa de serem estrangeiras, não serem da descendência deles. E Isaac, ele já premeditou, ele falou, tá, não quer que casa não, então eu vou lá e vou pegar uma. E Jacó já fez o contrário, Jacó já tem um temor, ele já obedeceu. E aqui na visão da escada, assim, é incrível como Deus é perfeito. A mesma aliança que Deus tinha feito com Abraão, duas descendências antes, Deus, ele reafirmou essa promessa, essa aliança aqui com Jacó. Ele fez ele sonhar, é uma aliança entre os céus e a terra. Olha que uma escada posta na terra que subia até os céus e Deus estava no topo, estava com eles. E falou com Jacó. Como Deus é maravilhoso, como que Deus não esquece das promessas. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, que Ele não nos desampara. Ele não pode passar gerações e gerações, se a gente estiver com Ele, ter temor, ter obediência, Deus não nos abandona. E Deus aqui com Jacó, Ele reafirmou a aliança que ele tinha com Abraão, com a descendência duas gerações antes. Ele fala aqui que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te he referido. E ele lembra aqui, ó, perto dele está o Senhor, e diz, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, no versículo 13. Teu pai, Deus de Isaac, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. A mesma coisa que Deus falou com Abraão. Vocês estão lembrados? A mesma coisa. Passou duas gerações e Deus continua reafirmando. E reafirma aqui com Jacó, que apesar de Jacó ter enganado, Jacó é temente a Deus. Jacó é obediente, ele obedece aos pais, obedece a Deus. E a gente vê aqui que Jacó vai sendo transformado, Jacó vai sendo moldado. E quando chega aqui, quando Jacó, ele chega aqui nesse lugar e fala assim, despertado Jacó do seu sono, diz, na verdade, o Senhor está neste lugar. Eu não o sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Como que Jacó, ele tinha temor de Deus. Aqui, temendo, ele tinha temor. Que nós tenhamos o temor também de Deus, de respeito. O temor não é medo, o temor é respeito, é reverência. Olha aqui, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou uma pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Essa cidade de Betel é a mesma cidade de Abraão, que falou lá no capítulo, se não me engano, 12, que a gente leu. Quem não viu os vídeos anteriores, vai lá nos vídeos anteriores. Acompanha comigo a história, gente. É o capítulo 12. É abençoador. Ver as promessas de Deus, o agir de Deus na vida desses homens, nas nossas vidas, que ele não mudou. Aqui, ó, apareceu o Senhor, o capítulo 12, 7, vai dizer, apareceu o Senhor a Abraão, ele diz, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar que lhe aparecera. Passando dali para o monte oriente de Betel, entre Betel e Ai. É a mesma cidade, é a mesma cidade. Mas aqui, Jacó, ele nomeia aquela cidade como Betel, que antes se chamava Luz. Aí Jacó, além de reverenciar o Senhor, de ter respeito, ele faz um voto com Deus. Ele faz um voto, a importância que Jacó estava dando para Deus. É esse temor, essa reverência que nós temos que ter.
Ele falou: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me conceder, certamente eu te darei o dízimo. Olha, Jacó, como Jacó, ele já tinha essa ciência que Deus era o Deus todo-poderoso, todo-poderoso. Olha aqui fala no versículo Deus, Deus Todo-Poderoso. O que é Deus Todo-Poderoso? Aquele que nos sustenta, aquele que restaura, é aquele que está conosco, é aquele que nos criou. Não existe outro, nada além. É o começo, meio e fim. É só ele existe por si só. Ele tem todo o poder dele é ilimitado, ele não tem limites. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, essas aqui são as características de Jacó que eu percebo nesse texto. Ele é obediente, ele tem temor, ele tem reverência a Deus. Diferentemente de Esaú. Diferentemente de Esaú. Vamos continuar o capítulo 29? Pôs-se Jacó a caminho, se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos e pastores, removiam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas, e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis Labão, filho de Naó? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes diz: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolher os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e de apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se juntar todos os rebanhos e sejam removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falávamos ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua mãe, correu ao encontro, abraçou, beijou e levantou para casa. E o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor que tu tá dele, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e este lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, diz Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganastes? Respondeu Labão: não se faz assim nossa terra, dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana 10, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana 10. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois lhe disse:
O Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amarás, meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho. E disse: Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Li e deu à luz um filho, e disse: Agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque eu lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Vamos parar por aqui. Vamos comentar um pouquinho. Gente, como que Lia era sofrida. Como que Lia era sofrida. Tadinha, ela tinha os olhos baços, quer dizer, olhos tristes, sem vigor, sem luz, sem brilho. Vai saber o que essa Lia já tinha passado. Mas também Labão fez muito errado, porque Jacó já tinha falado que ia trabalhar para ter a Raquel. Jacó já amou a Raquel, amor à primeira vista. Quando ele fala aqui assim, tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmã sua mãe, as ovelhas de Labão, chegou a se remover a pedra do poço. Bem, aí no 11 fala assim, feito isso, Jacó beijou a Raquel e erguendo a voz chorou. Esse chorou aqui, eu acredito que seja um chorou de alívio, porque ele tinha ido fugido com medo de Esaú, e por ter encontrado uma família, um lugar seguro. Para mim, esse chorou de Jacó aqui é isso, de alívio, de, ai, tô seguro, tô salvo. Ter encontrado descendentes da família dele, Deus ter levado ele em paz, seguro até todo o percurso, até encontrar o tio dele, Labão. E agradecido a Deus também. E foi encontro a primeira, e foi amor à primeira vista aqui de Jacó com Raquel, porque fala assim por amor a Raquel, serviu 7 anos a Labão. E estes permaneceram com ele pareceram com poucos dias, porque pelo muito que amava. Então foi amor à primeira vista aqui de Jacó com Raquel. Aí Labão fez o favor de enganar Jacó. Também lembra muito o engano que Jacó também fez com Isaac, né? Na questão da primogenitura. Apesar que Jaú já tinha vendido para ele a primogenitura por um prato de lentilha, Jaú desprezou totalmente a bênção do pai dele. E Jacó já ele sabia que isso era importante. A bênção era uma bênção, era um privilégio. Jacó já tinha ciência disso. Isaú não, por um prato de lentilha, ele, ó, quero não, tô morrendo de fome, para que vai me servir depois de morto? Então Jacó já sabia que isso era importante. E aqui Labão fez um favor, enganou o Jacó, às vezes cheio de enganos, né? Como que esses homens da Bíblia, esses servos de Deus aqui, as histórias bíblicas, elas não, o mundo de hoje não é diferente. Deus pode agir hoje em qualquer pessoa, porque esses homens aqui eram igual nós, cheios de falhas. E Deus, aos poucos, vai moldando, vai transformando, o Espírito de Deus vai agindo. Eu estou percebendo aqui que Jacó está sendo moldado por Deus. Jacó enganou, deu a Lia, que ele falou que era costume de dar a mais velha em vez das mais moças, porque Raquel era mais nova e Lia mais velha. Tadinha, Lia era desprezada. Lia era jogada de escanteio, pela leitura aqui. Porque ela fala assim, e tadinha, ela vai dando filhos a Jacó, na intenção de Jacó amá-la, de Jacó perceber ela. E Lia também é inocente nessa história, porque foi o pai dela que enganou Jacó e deu ela para Jacó. E ela sempre buscando, querendo buscar ser amada, ser amada, ser amada. E dá para refletir, fazer uma conexão com hoje, com a gente, que a gente só tem um amor verdadeiro em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E Lia aqui sendo desprezada e querendo buscar o amor de Jacó, sendo que Jacó já amava a Raquel. Ele amou à primeira vista. Aí cada filho dela teve um nome, olha aqui. O Ruben é da aflição, a aflição que ela estava sentindo. Então o Ruben atendeu a minha aflição, então ela estava aflita. Aí vem aqui o Simeão. Deus percebeu que era preterido. O que é preterido? Que ela era desprezada. Então, Simeão é filho do desprezo. Depois do Simeão, vem aqui o Levi. Fala aqui,
Agora o meu marido se unirá mais a mim. Ela queria que Jacó unisse a ela, de alma, de coração, mas Jacó já era unido a Raquel. Antes mesmo dele conhecer, Deus Jacó já amava a Raquel. Aí que tem um outro filho dela, Judá, que falou assim, Judá é filho do louvor. Ela falou assim, eu te louvarei, Senhor. Por isso ele chamou Judá. Judá é filho do louvor. Então Lia, tadinha da Lia, ela era jogada de escanteio mesmo. Quanto essa mulher não sofria por não ser amada. Que nós não dependamos desse amor, sabe? Que nós dependamos do amor de Cristo. De Cristo. E que Deus possa tirar todo engano do nosso coração, toda armadilha do inimigo, porque que a gente não use de desobediência. O que essa leitura nos ensina, meus irmãos? A sermos obedientes, termos temor a Deus, a amar a Deus, não buscar amor em coisas, em pessoas, mas amar a Deus em primeiro lugar, que é Ele que vai nos preencher, encher o nosso vazio. Oh Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a ter temor, não é temor de medo do Senhor, mas é temor saber que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nós precisamos estar diante do Senhor com reverência, com respeito, com amor e obedecendo ao Pai. Obedecendo ao Senhor, primeiramente, aos nossos pais. Oh Deus, ser conosco. Nos ensina, Senhor Deus. Nos ensina a andar em teus caminhos retos, ó Pai. Oh Senhor, nós te agradecemos pelo maná de hoje, pelos teus ensinamentos, ó Pai, que nos dá refrigério, que alimenta, Senhor, que nos dá sossego ao nosso coração. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por tanta misericórdia, por tanto amor derramado sobre nós, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. E eu espero vocês para a próxima leitura. Que Deus te abençoe poderosamente. Grande abraço.